Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Confesso que se o culto terminasse agora, eu sairia daqui satisfeito, porque eu ouvi a voz do Senhor falando ao meu coração. Eu pude sentir a presença do Senhor. Mas Deus tem algo a mais para falar conosco nessa noite. Nós vamos dar ouvidos àquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos do mal, de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso corpo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Podei vos assentar? Glórias a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos irmãos que habitavam na cidade de Tessalônica, e nós vamos perceber, e com a graça de Deus eu gostaria de que os irmãos permanecessem com as Bíblias abertas para nós fazermos uma exposição a respeito desta carta, de forma progressiva, iniciando-se no capítulo 1, e nós chegaremos até o capítulo 5. A história de Paulo com esta igreja, ou nesta cidade, se inicia na sua segunda viagem missionária. Nós sabemos que Paulo foi alguém levantado por Deus para que levasse as boas novas do Evangelho ao mundo, não somente aos judeus, mas também aos gentios, porque nós sabemos que a mensagem do Evangelho, ela não distingue ou ela não faz distinção de pessoas. E é isso que Paulo inicia fazendo. Ele faz a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, o seu companheiro. Mas, por um acaso, eles decidiram se separar. E então, Paulo, não deixando com que nada dessas coisas parassem a obra que Deus tinha na vida dele, e a obra que Deus tinha para realizar através da vida dele, ele se junta com Silas. E eles então começam a sua segunda viagem missionária. E Paulo, nós vamos perceber essa história sendo narrada com alguns detalhes a mais no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 6 e 10. Durante a sua viagem, eles são interrompidos pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que Paulo, ele andava segundo o Espírito e segundo o direcionamento do Espírito de Deus. E ele ali resolve parar em uma cidade, e durante a noite Deus, em sonho, traz uma revelação para ele, e traz uma direção para que Paulo pudesse seguir. Nós vamos ver que Deus, em sonho, faz com que Paulo, na visão, veja um varão macedônio, clamando e rogando para que ele atravessasse a Macedônia e os ajudasse. E Paulo, entendendo o trabalhar do Espírito Santo, Paulo entendendo o direcionamento do Espírito Santo, ele então, imediatamente, a Bíblia vai nos dar essa descrição, imediatamente, ele junta suas coisas e vai
para Macedônia. Macedônia era uma região formada por várias cidades, onde Tessalônica se encontrava. E Macedônia também era pertencente aos domínios de Roma. E nós vamos ver que então Paulo vai para Filipos, e lá ele pregando, e o poder do evangelho foi tão grande naquele momento, naquela cidade, em que eles foram e tiveram que fugir de lá, porque eles foram perseguidos naquela cidade. Principalmente porque Paulo, através da pregação, através dos dons do Espírito Santo, ele trouxe cura a uma jovem que era adivinha. E essa jovem trazia rendas financeiras para o seu senhor. E por conta disso, houve uma muito grande perseguição contra esses dois homens de Deus. E depois de Filipos, então Paulo parte para Tessalônica. E aí que começa a história de Paulo com esses irmãos. Só que Paulo, como de costume, sempre que ele chegava a uma cidade, ele procurava uma sinagoga para ali estar pregando. E no momento que ele encontrava uma sinagoga, ele passava durante uns tempos ali pregando e ensinando as boas novas do Evangelho. Nós vamos ver em Atos essa descrição de que Paulo esteve ali somente por 3 semanas. Paulo, ele, como na cidade de Filipos, ele também teve que sair dali às pressas, porque o poder do Evangelho, a transformação que o Evangelho estava causando naquela cidade, trouxe inquietação para o coração de muitas pessoas, principalmente para aqueles judeus que eram enraizados na cultura judaica e eram cegos perante a lei, porque não entendiam a verdade que estava nela. E isso fez com que Paulo fosse perseguido, não somente Paulo, mas também aqueles irmãos que haviam entregado as suas vidas para Jesus naquela cidade. E Paulo, com o sentimento de pastor, ele fica preocupado com aquela igreja, porque ali havia nascido uma igreja, e era uma igreja prematura, uma igreja que havia apenas 3 semanas que havia nascido. E Paulo preocupado, Paulo com o sentimento de amor, ele então vai escrever aqueles irmãos. Mesmo estando longe, Paulo vai demonstrar que queria estar perto daqueles irmãos. E nós vamos ver que a carta aos Tessalonicenses, segundo alguns estudiosos, alguns estudiosos acreditam que ela venha a ser um dos primeiros escritos a serem escritos do Novo Testamento. E isso nos dá uma clareza um pouco mais a respeito do sentimento que o apóstolo Paulo tinha por aquela igreja. E nós vamos entender agora no capítulo 1, nós vamos percorrer aqui alguns capítulos, para nós entendermos melhor. Eu gostaria de ler o verso 6 e 7 do capítulo 1, que nos diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Podemos perceber que aquela igreja, ela recebeu, ela acolheu com todo fervor a palavra do Senhor. E nós percebemos que a palavra do Senhor não caiu em um solo infrutífero, não caiu em um solo não fértil, mas sim num solo que frutificou. Nós percebemos que a palavra do Senhor, ela criou raízes naquela igreja. Ela criou raízes profundas no coração daqueles irmãos que receberam a palavra do Senhor. A ponto do apóstolo Paulo, e nós não vemos nenhuma outra declaração nas cartas de Paulo a respeito de nenhuma outra igreja, que foi assim como os irmãos de Tessalônica. Nós vamos ver Paulo elogiando, dizendo que aquela igreja se tornou até mesmo modelo para as igrejas ou para as cidades circunvizinhas. E isso fala a respeito e tem algo a ver conosco, porque nós também um dia fomos alcançados por Evangelho. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Ainda bem que nós fomos alcançados pelo Evangelho. E hoje nós só estamos aqui por conta que nós fomos alcançados por esta palavra. Por conta que alguém um dia resolveu, assim como o apóstolo Paulo, anunciar as boas novas de salvação a cada um de nós que estamos aqui. Se não fosse o Evangelho, nós estaríamos em muitos lugares, muito menos aqui na casa do Senhor.
E as boas novas, elas têm essa característica de produzir frutos, porque a palavra de Deus, ela entra em nossos corações e ela não simplesmente entra e fica ali vazia, mas ela produz frutos e frutos que são vistos pelas pessoas lá fora. E nós precisamos ser assim como os irmãos de Tessalônica. Nós precisamos acolher a palavra do Senhor e deixar que ela faça ou que ela produza frutos em nossas vidas, a ponto de nós nos tornarmos modelo. Não que nós sejamos alguma coisa, mas por conta da palavra de Deus que habita em nossos corações. No capítulo 2, nós vamos perceber um Paulo preocupado, um Paulo com um sentimento de pastor, um Paulo com um sentimento de pai, porque este era o sentimento que Paulo tinha a respeito dos irmãos, a ponto de nós vermos não me lembro onde agora, mas Paulo diz que sofre dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo tinha esse sentimento com todos os irmãos, com todas as igrejas por onde ele passava. Ele tinha um sentimento de paternidade. E nós vamos entender isso vendo o versículo 17 do capítulo 2, que nos diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Nós vamos perceber aqui, em outras traduções, a minha está orfanados, mas em outras traduções vai dizer separados por breve tempo. E nós vamos ver o desejo que Paulo tinha, ou o amor que ele demonstrava ter por aquela igreja. Nós vamos ver o tom amoroso e pessoal que Paulo tem durante toda a carta, diferentemente, por exemplo, da carta de Coríntios, onde Paulo precisa trazer uma correção, uma exortação para aquela igreja. Paulo aqui está trazendo uma carta com um tom amoroso, com um tom próximo. E nós vamos perceber que a linguagem que Paulo se utiliza é de alguém muito próximo daqueles irmãos. Apesar que Paulo esteve apenas 3 semanas, Paulo amava aqueles irmãos. Paulo tinha um sentimento de intimidade e de comunhão com cada um deles. E da mesma forma, o Deus que nós servimos, o Deus que um dia nos alcançou, ele também tem esse mesmo sentimento pelas nossas vidas. Aqui nós podemos perceber Paulo sendo como uma figura do Deus que trouxe a palavra dele aos nossos corações e que mesmo assim, mesmo às vezes nós distantes, jamais nós estaremos separados. Porque o amor de Deus, ele nos alcança aonde quer que nós estejamos. O amor de Deus e a vontade que ele tem de estar perto de nós é muito maior do que as circunstâncias que às vezes nós estamos enfrentando. Paulo estava separado daqueles irmãos por alguns motivos, mas ele estava ligado àqueles irmãos de coração. E nós podemos desfrutar esse cuidado do Senhor, esse amor do Senhor, mesmo que às vezes nós estejamos distantes da sua presença. Porque o desejo dele é que nós estejamos perto, é que nós sejamos íntimos, é que nós tenhamos comunhão com ele. E nós vemos isso em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8. Eu gostaria de ler aqui, se os irmãos quiserem acompanhar. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Este é o sentimento que Deus tem para com o seu povo. Este é o sentimento que Deus tem para com aqueles que foram ou que receberam a sua palavra. E nós podemos desfrutar desse amor, desse carinho e dessa comunhão com o Senhor. No capítulo 3, no verso 2 e 5, nos diz assim: E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Versículo 5. Foi por isso que, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio,
trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Aqui Paulo vai demonstrar a vontade que ele tinha de estar com aqueles irmãos. Paulo vai demonstrar que temia ou que se preocupava com a fé daqueles irmãos. E nós percebemos que, a ponto disso, Paulo envia Timóteo para que pudesse cuidar daquela igreja. E este é o mesmo sentimento que Deus tem para conosco. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele está preocupado com a nossa fé. Muitos acham que a igreja se preocupa simplesmente com o financeiro dos irmãos. Mas nós estamos aqui porque nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós podemos estar passando por tribulações. Nós podemos estar passando por várias circunstâncias, assim como os irmãos de Tessalônica. Mas nós precisamos lembrar de que há um Deus que se preocupa conosco. Há um Deus que se preocupa com a nossa fé. Há um Deus que está ao nosso lado. Há um Deus que quer ter intimidade e estar ao nosso lado todos os momentos. Salmos 145 vai dizer: o Senhor cuida de todos quanto o amam. E nós temos essa certeza de que o cuidado do Senhor está sobre as nossas vidas. Ah, se não fosse o Senhor, irmãos, que estivesse ao nosso lado. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor. Ah, se não fosse o braço forte do Senhor que nos sustentasse, nós não estaríamos aqui nesta noite. Nós enfrentamos uma pandemia. Nós enfrentamos um surto de dengue. Nós enfrentamos várias coisas durante esses últimos anos. E nós estamos de pé. Nós estamos de pé porque a mão do Senhor tem nos sustentado. E nós podemos descansar, assim como foi cantado aqui nesta noite. Nós podemos descansar no cuidado do Senhor. No capítulo 4, Paulo vai trazer uma exortação, ou vai trazer a lembrança daqueles irmãos, algumas recomendações e alguns ensinamentos que Paulo havia ensinado. E no capítulo 4, nós vamos ver que no versículo 1, Paulo dizendo: finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O desejo de Paulo era que aquela igreja continuasse progredindo no conhecimento do Senhor, progredindo na caminhada que eles haviam iniciado quando eles aceitaram a Jesus. E a preocupação de Paulo era que eles jamais viessem a se desviar. Por isso, Paulo vai relembrar os ensinos que ele havia pregado naqueles dias. Paulo vai destacar que eles haviam e eles continuavam olhando para os ensinamentos que Paulo havia falado. Mas Paulo estava trazendo a memória daqueles irmãos. Porque nós todos estamos propensos a isso. Propensos a um dia passar por um momento de desânimo, passar por um momento de fraqueza espiritual, de estacionarmos, de esfriarmos na fé. Mas Paulo estava preocupado para que então eles pudessem prosseguir em santificação, assim como ele vai trazer uma exortação. Assim como Abacuque um dia declarou, no capítulo 3, no versículo 2. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Abacuque nada mais estava dizendo do que, ou trazendo para uma forma mais simples de nós entendermos, de que é necessário que, durante o tempo, o Senhor venha avivar a sua obra. Porque o pastor sempre fala a respeito disso. No início de tudo, nós estamos caminhando, estamos correndo a 100 por hora. Nós começamos o ano com projetos, nós começamos o ano com promessas, e no decorrer do ano nós vamos enfraquecendo, perdendo a velocidade, e com isso faz-se necessário um chacoalhão da parte do Senhor para que nós venhamos a avivar novamente.
Para aqueles que estão desanimados, venham sentir o ânimo. Para aqueles que estão parados, venham novamente caminhar segundo a vontade do Senhor. E Paulo aqui vai falar a respeito de 3 coisas. Eu não vou me ater muito a esse respeito, mas ele vai falar a respeito da santificação. E a santificação é algo que jamais deve se apartar dos nossos púlpitos. Não somente dos nossos púlpitos, mas também das nossas vidas. E é algo que Deus delegou à igreja. Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, naquele momento há um ato chamado santificação inicial. Ou seja, o homem é dado o perdão dos pecados. Mas também há uma santificação que nós conhecemos como a santificação progressiva. E é a santificação com que Paulo estava trazendo ao coração daqueles irmãos. Porque a santificação progressiva ela é dia após dia. Nós não aceitamos a Jesus e passamos a ser santos. Nós não passamos a ser perfeitos ou sem pecados. Nós precisamos estar sempre atentos e sempre vigilantes, buscando, segundo a palavra do Senhor, a santificação para as nossas vidas. Outro problema que havia encontrado ali era com que alguns irmãos estavam parando de trabalhar. Eles ouvindo a respeito da volta de Cristo, eles ouvindo a respeito de que Cristo viria buscar a sua igreja, eles deixaram seu trabalho e ficaram à mercê, esperando. E aqui nós aprendemos uma coisa: nós não devemos parar de trabalhar para esperar Jesus. Nós devemos continuar trabalhando, nós devemos continuar marchando, fazendo aquilo que Deus comissionou à igreja, para que nós, enquanto trabalhamos, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Outro problema que havia se instalado naquela igreja e que Paulo trazia à memória daqueles irmãos foi um mau entendimento a respeito da vinda de Cristo. Alguns estavam entristecidos, pensando a respeito da vinda de Cristo, alguns dando ouvidos a vozes ou a outras pessoas, a outros falsos profetas, acreditavam que Jesus já havia voltado, e eles estavam desanimados. Mas nós sabemos que a volta do Senhor, ela será verdadeira, ela se dará em um abrir e fechar de olhos, mas nós devemos estar atentos, nós devemos, através e à luz da Bíblia Sagrada, entendermos a respeito da volta do Senhor, porque ela se dará em um momento onde muitos estarão dispersos, e por isso nós precisamos estar atentos. E agora, capítulo 5, Paulo vai trazer algumas recomendações, e o título aqui, do qual nós nos utilizamos para fazer a leitura inicial, o texto base, nos diz assim: diversos preceitos. Nós sabemos que Tessalônica foi uma igreja modelo. Nós sabemos que Tessalônica também não era uma igreja perfeita, porque Paulo precisou exortar a respeito de algumas circunstâncias daqueles irmãos. E assim como nós também não somos perfeitos, assim como nós também precisamos muitas vezes de um chacoalhão, assim como nós precisamos sempre estarmos alimentados da palavra do Senhor. E Paulo, querendo ou desejando com que aqueles irmãos prosseguissem na fé, ele vai trazer algumas recomendações, ele vai trazer alguns conselhos da parte de Deus, para que aqueles irmãos continuassem progredindo na fé. E aqui eu gostaria de ilustrar essa recomendação de Paulo, ou esses conselhos de Paulo, como uma fogueira. Porque Paulo, certamente, com medo daquela fogueira, que simboliza a igreja, se apagar, para que com medo do que aquela fogueira viesse a perder a chama, viesse a perder o calor, ele então vai trazer alguns elementos que viesse a aumentar a chama daquela igreja. E o primeiro deles, nós vamos ver no capítulo 12 ao 14, que nos diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Até o versículo 13. Nós precisamos entender
que se nós quisermos continuarmos, se nós quisermos progredirmos na nossa fé, nós precisamos amar a nossa liderança. Nós precisamos respeitar a nossa liderança. E por último, nós precisamos obedecer às nossas lideranças. Paulo estava trazendo ao coração daqueles irmãos a ideia de que a liderança, ela não está à frente da igreja como um simples enfeite. Deus chamou e comissionou homens e capacitou-os para estar à frente da sua igreja. E não somente para estar à frente da igreja, mas para servir. Porque se nós quisermos um dia alcançarmos ou sentarmos nessas cadeiras, nós precisamos entender que para nós liderarmos, é preciso primeiro aprender a servir. Muitas vezes nós olhamos para os pastores, para os líderes de departamentos, e nós, às vezes, almejamos estar no lugar deles. E isso, irmãos, isso, jovens, não é errado. Isso não tem nada de errado. Nós precisamos entender que sim, nós precisamos almejar estar nessas posições. Mas, para que nós possamos estar nessas posições, é preciso nós aprendermos, primeiramente, a servir. Porque liderança é isso. E é por isso que eles devem ser amados. É por isso que eles devem ser respeitados. Porque eles nos servem. Eles tiram parte do seu tempo, uma grande parte do seu dia, da sua vida, para estar servindo a igreja do Senhor. E assim como nós também, eles são seres humanos. E eles precisam de ajuda. Um exemplo que nós podemos tirar bíblico a respeito disso é o momento em que o povo de Israel pelejava. E enquanto o povo de Israel pelejava e lutava, Moisés subia ao monte e estendia suas mãos e orava por aquele povo. E enquanto Moisés estava orando, o povo prevalecia na guerra. Mas Moisés, assim como nós, somos humanos, e ele se cansava. Enquanto a sua mão baixava, o povo de Israel perdia a guerra. Só que há nessa história 2 homens de Deus, usados por Deus, para que sustentarem as mãos de Moisés. E o nome deles é Hur e Arão. E nós precisamos ser como esses homens, jovens. Nós precisamos olhar para a nossa liderança e dizer, ainda que vocês estejam cansados, ainda que a fadiga da labuta canse vocês, nós estamos aqui. Conte conosco porque nós sabemos que não é fácil estar diante de uma liderança. Nós sabemos que a liderança ela precisa de ajuda, porque nós não trabalhamos sozinhos. Que nós possamos ser assim como Hur e Arão, que nós possamos estar estendidos, com as nossas mãos estendidas para os nossos líderes. Não somente o líder de departamento, mas também o nosso pastor e aqueles que nos presidem. Nós precisamos ter essa consciência. Outro sim, nós precisamos entender que a liderança, ela é posta como uma porta-voz de Deus para os seus liderados. O povo de Israel, sempre que ia sair para uma luta, eles consultavam ao profeta. E Deus, através do profeta, trazia instruções para que eles pudessem vencer a guerra. E nós precisamos entender que esses homens aqui, eles têm comunhão com o Senhor e eles estão postos para nos ajudar. Nós precisamos ouvir, dar crédito à voz desses líderes, aquilo que eles têm falado para conosco, porque eles não falam segundo a sua palavra, eles falam segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que o Senhor delegou a cada um deles. E se nós quisermos ser vitoriosos, se nós não quisermos apagar a chama que há dentro de nós, se nós não quisermos nos desviar pelo caminho, nós precisamos amar os nossos líderes. Nós precisamos obedecê-los e respeitá-los em todo momento. O segundo ponto que Paulo vai tratar a respeito está no versículo 14 ao 15, que nos diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Outro aspecto que nós devemos observar e que Paulo vai recomendar àqueles irmãos e que Paulo vai trazer ao coração daqueles irmãos é sobre o amor,
sobre o amor ao próximo, que é o segundo mandamento, e que Jesus, um dia sendo indagado a respeito da lei e dos mandamentos, ele vai resumir todos os mandamentos e toda a lei em apenas 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que a igreja é comparada por Paulo como um corpo, e o corpo ele não vive sem os membros, ele não vive separado, mas ele vive em conjunto. E a nossa caminhada cristã, ela, apesar de ser comparada a uma caminhada, ela não é uma corrida. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui para disputar quem chega primeiro. Nós não estamos aqui para ver quem ganha em primeiro lugar. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Nós somos um corpo e nós precisamos estar bem unidos e bem ajustados para que nós possamos caminhar juntos. Nós precisamos um dos outros. Temos vários exemplos na Bíblia, como Moisés precisava de Arão, Paulo precisava de Silas, Elias precisou de Eliseu, e eu preciso de vocês, e nós precisamos uns dos outros, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem proposto pelas nossas vidas. No versículo 14, vai nos dizer: exortai-vos também, irmãos, e admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Se nós somos corpo, nós precisamos andar juntos. E haverá momentos em que haverá pessoas ao seu lado que estarão desanimados. E nós precisamos ser esse tipo de pessoa, que venha estar junto, que venha trazer uma palavra de ânimo para essas pessoas. Haverá momentos também que haverão muitos fracos, e nós precisamos ser uma coluna forte para essas pessoas, porque nós não estamos aqui em uma disputa, nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Mas é difícil nós conviver com certas pessoas. Sim, irmãos, nós somos feitos por Deus, cada um com uma característica diferente, mas nós precisamos entender que essas características de maneira nenhuma foram feitas ou foram colocadas por Deus para que seja uma barreira, um empecilho para que nós vivemos juntos em harmonia, mas sim para que nós, com as nossas diferenças, juntos, fazendo uma força só, nós alcancemos aquilo que Deus tem proposto para essa igreja. Que nós, que as nossas diferenças venham se somar ao invés de subtrair. Que as nossas diferenças venham trazer união para que nós possamos continuar progredindo na caminhada. E outra coisa que nós precisamos entender é que para nós andarmos juntos é necessário comunhão. Mas para que haja comunhão também é necessário perdão. Muitas pessoas não têm essa dificuldade. Mas você não sabe o que fulano fez comigo. Você não sabe o que eu passei com fulano. Nós precisamos entender que nós devemos perdoar e liberar perdão. Porque a medida do perdão que nós recebemos por Deus é medida segundo o perdão que nós entregamos ou delegamos às pessoas que nos aborreceram, que nos feriram. E por isso é necessário. E esta é uma noite de nós reavermos isto. Esta é uma noite de nós voltarmos a acender a chama da comunhão. É a noite de nós voltarmos a ter o sentimento de unidade, porque unidade fala a respeito de um só corpo. E nós precisamos entender que se nós quisermos progredirmos na nossa fé, se nós quisermos alcançar o nosso alvo, nós precisamos da comunhão uns com os outros. Nós precisamos desse calor mútuo, porque se nós estivermos ou pegarmos uma fogueira e retirarmos um pedaço de madeira que está ali junto com os outros, certamente aquele pedaço de madeira logo ele vai se apagar. E se nós estivermos separados uns dos outros, a nossa fé será enfraquecida. Por isso que Deus instituiu a igreja. Por isso que nós não damos crédito
ou ouvidos a essas pessoas que dizem que nós não precisamos estar dentro de uma igreja, que nós somos a igreja e que nós podemos ficar em casa cultuando ao Senhor. Isso é uma falsa verdade e nós precisamos entender que é necessária a comunhão dos irmãos. E nós vamos perceber isso na igreja primitiva, que a comunhão dos irmãos fazia com que Deus acrescentasse vidas ou pessoas que haveriam de se salvar àquela igreja. E é por isso que nós precisamos estar juntos. Jovens, se vocês verem ou perceberem alguns jovens ou um irmão que está se afastando, chegue para perto dele. Transmita esse calor humano para ele. Faça com que o Espírito Santo que habita dentro de vocês também incendeie o coração dessas pessoas, para que elas possam novamente ser acesas e ser tragas novamente ao convívio da igreja. E, por fim, Paulo vai trazer uma recomendação a respeito da vida espiritual da igreja. Está no versículo 16 ao 19. E a primeira recomendação que Paulo vai trazer é a seguinte: regozijai-vos sempre. Nós, salvos, nós precisamos estar sempre alegres, mesmo diante das tribulações. Porque o crente, ele é a única pessoa que tem ou que foi comissionado a estar alegre diante de algumas situações. Mesmo que pareçam situações difíceis, nós temos motivo suficiente para nós estarmos alegres por aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Nós temos algo precioso, nós temos algo que recebemos não da mão do presidente, não da mão do secretário da saúde, não da mão de qualquer outro cargo que esteja disponível no mundo, mas nós recebemos da parte do Senhor, que é a salvação eterna, que é a alegria de nós termos e sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo vai continuar trazendo uma recomendação e vai dizer: orai sem cessar. A oração, ela deve ser para o crente, como o oxigênio é essencial para as nossas vidas. Nós sabemos que a oração, ela é o meio que nós temos de comunicação direta com Deus. No Antigo Testamento, as pessoas que queriam se chegar a Deus, elas precisavam se apresentar diante do sacerdote, para que o sacerdote levasse diante de Deus a sua oferta e o seu sacrifício. Mas nós sabemos que após a morte de Jesus, ou durante a morte de Jesus, algo aconteceu. O véu que estava no templo, o véu que fazia a separação do lugar santo dos santos, do átrio onde as pessoas estavam, ele se rasgou de cima a baixo. E isso nos traz a certeza de que nós temos agora o livre acesso ao Pai. E agora nós podemos comunicar diretamente com Deus, sem necessitar de um intermediário. E por isso nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Nós temos essa alegria de termos a comunhão direta com o Senhor. Basta que nós acreditemos e com fé nós oramos e Deus certamente falará conosco. Eu disse que a oração ela deve ser comparada ao oxigênio. E uma fogueira, nós sabemos que o fogo, ele necessita do oxigênio para se manter aceso, para se manter em combustão. O oxigênio é um dos elementos que está presente na combustão do fogo. E se nós deixarmos a oração de lado, certamente esse fogo se apagará. É por isso que nós temos presenciado muitas igrejas em nossos tempos que estão enfraquecidas na fé, que estão fechando as suas portas, que estão perdendo os seus membros, porque deixaram a oração de lado. E a oração é um dos principais requisitos para uma vida santificada, para uma vida de comunhão com Deus. E é por isso que nós precisamos orar sem cessar. E é por isso que Paulo vai trazer essa recomendação. A outra recomendação que Paulo vai trazer àquela igreja está no versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós precisamos ser gratos a Deus. Gratidão é o reconhecimento de alguém ou de algo. Nós precisamos reconhecer que o Senhor tem sido bom para conosco.
Nós precisamos, ainda que estejamos passando por um momento, como aqueles irmãos, porque apesar de Paulo elogiar aqueles irmãos, nós sabemos que eles estavam enfrentando uma grande perseguição. E uma perseguição que estava trazendo desânimo para alguns. Mas nós sabemos, e nós temos a certeza de que Deus, assim como estava com aquela igreja, Ele também estará conosco. E por isso nós precisamos ser gratos a Deus, porque Ele tem nos ajudado e Ele tem nos fortalecido durante as tribulações. Outro aspecto que Paulo vai trazer, e aqui eu creio que é o mais importante para aquela igreja e para as nossas vidas, está no versículo 19, que nos diz assim: não apagueis o Espírito. Nós precisamos entender que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus nos deu essa graça de nós sermos habitados pelo Espírito Santo, de nós sermos morada do Espírito Santo. E nós temos essa alegria. Nós precisamos cuidar para que o Espírito Santo não se apague dentro de nós, para que a nossa comunhão com Ele não seja apagada. E como eu disse, o oxigênio, ele é um dos elementos primordiais para que o fogo seja aceso, para que ele continue em combustão. E um dos símbolos do Espírito Santo, durante a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que há vários, como a água, o óleo, e um dos principais que nós vemos constantemente é o fogo. Nós vamos ver a respeito disso no dia de Pentecostes, quando aqueles irmãos que estavam orando no templo, orando no cenáculo, cumprindo aquilo que Jesus havia lhes ordenado, para que eles continuassem buscando a Deus em oração, persistindo, para que eles pudessem ser revestidos de poder. Foi então que eles ouviram um som, como de um vento impetuoso. E a Bíblia nos descreve que foi vista naquele lugar línguas repartidas como que de fogo. Eram línguas visíveis que estavam ou que pousavam sobre a cabeça daqueles irmãos. E o que chama a atenção é que aqueles irmãos só alcançaram essa promessa, só alcançaram aquilo que Jesus havia prometido, porque eles perseveraram na oração. Isso nos faz entender que sem um oxigênio o fogo se apaga, sem um oxigênio o fogo não persiste, sem um oxigênio o fogo ele não cria combustão, e é preciso que nós continuemos em oração, para que nós não venhamos apagar o Espírito Santo das nossas vidas. Sem o Espírito Santo, nós não temos direcionamento. Sem o Espírito Santo, nós não temos comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, nós não temos santificação nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo, nós não temos o entendimento da palavra. Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui, e é por isso que nós precisamos manter aceso a chama do Espírito Santo em nossos dias. Ainda que nós ouçamos pregações a respeito disso nos nossos dias, dizendo que o Espírito Santo, ele cessou no colégio apostólico, ainda que há muitas teologias liberais que tentam apagar o fogo do Espírito Santo, nós somos uma igreja pentecostal, que acredita no poder do Espírito Santo, não somente no poder, mas também na atuação e nos dons que ele distribui para a igreja. E por isso nós precisamos manter a chama acesa, por isso nós precisamos, todos os dias, jogar lenha nessa fogueira. Por isso nós precisamos manter essa chama acesa, porque o Espírito Santo ele ainda quer trabalhar em nosso meio. O Espírito Santo ele está aqui e ele está falando ao nosso coração que ele quer agir. Nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo, nós não vemos o manifestar do Espírito Santo com os dons espirituais que é distribuído à igreja. Acredite, porque o dom ele foi prometido para nós como igreja. O dom, ele foi prometido para nós, para que nós juntos usufruirmos dos dons para a edificação do corpo de Cristo. E nós precisamos disso, nós precisamos deixar o fogo fluir em nossos corações. Nós não podemos de maneira nenhuma extinguir o Espírito Santo, porque Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fostes selados para o dia da redenção.
Sem o Espírito Santo também não há salvação. E nós precisamos permanecer firmes, ligados, acesos, permitindo com que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas, assim como a sua vontade. E há algo que Deus quer deixar para nós nesta noite, e é uma promessa feita há muito tempo atrás, que se encontra em Levítico, no capítulo 6, onde Deus vai falar a respeito do tabernáculo e do local onde era feito o sacrifício. E Deus vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E nessa noite, eu gostaria, com a permissão do pastor, de convidar os irmãos a se colocarem de pé.